Olá, meu nome é Vinícius. Nessa videoaula eu vou estar falando um pouco sobre síntese de voz na plataforma .NET Framework. A videoaula ela vai ser dividida em duas partes. Primeira, eu vou fazer uma pequena introdução, fazendo uma introdução do que é, como utilizar essa plataforma, essa tecnologia na plataforma .NET. Vou estar mostrando o download e a instalação dos pacotes necessários. Na segunda parte da videoaula, nós vamos estar desenvolvendo uma aplicação de exemplo para estar demonstrando essa tecnologia. Bom, então, o que é a síntese de voz? A síntese de voz, ela é também conhecida pela sigla TTS, que vem de Text to Speech, ou seja, texto para fala. E ela, assim, basicamente, a gente pode entender ela como o processo de produção artificial da voz humana. Então, nada mais é do que a conversão de um texto, na forma conhecida por nós como fala. Veja bem, pessoal, quando eu falo texto, eu posso estar me referindo a palavra, frase, uma letra, um número, enfim. Como funciona essa tecnologia? A maioria dos mecanismos existentes hoje, eles trabalham através da concatenação de pedaços de fala, que nada mais são do que gravações feitas por pessoas, que ficam armazenadas em um banco de dados. E esse mecanismo, o que ele faz? Ele pega todo o texto, que nós demos de entrada e efetua a conversão desse texto em uma forma de fala, seguindo a linguagem que foi programada para ele estar executando. Alguns diferenciais desses mecanismos eles estão no tamanho das unidades de fala armazenadas, no caso fones ou alofones. Alguns eles têm a capacidade de armazenar palavras ou frases inteiras, que nesse caso aqui é mais para um uso específico, que acaba gerando uma qualidade maior, já que a quantidade de concatenações a fazer, elas vão ser bem menores, uma vez que você tem uma maior quantidade de palavras e frases inteiras, Então não tem que ficar concatenando tantos pedaços para estar gerando a síntese, o que acaba gerando uma maior qualidade. E algumas, como alternativa, elas podem incorporar um modelo de trato vocal. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que a inclusão de características da voz humana, nesse processo de síntese, para estar tornando ainda mais esse processo artificial, está tornando ele um pouco mais próximo do real. Alguns exemplos dessas aplicações que nós temos hoje, tem muitos outros, tá? Eu peguei só alguns, só para estar demonstrando mesmo. Um deles é o Loquendo, não sei se todos já ouviram falar. Hoje o codename dele a gente pode, que a gente pode encontrar é Nuance, ele é pago. Um outro que eu acredito que todos já devem ter pelo menos brincado é o próprio Google Tradutor, Se a gente verificar aqui, eu tenho um texto, Então aqui, quando eu peço para estar ouvindo esse texto, o que ele faz aqui nada mais é do que um processo de síntese. Eu sou um sintetizador de voz. Então a gente pode perceber que ele pegou esse texto aqui e gerou a fala. E um outro exemplo mais prático ainda, não sei se vocês conhecem o físico britânico Stephen Hawking. É esse aqui. Ele utiliza esse dispositivo aqui, que é um computador, que gera a síntese para ele, a síntese de voz para ele, justamente pelas limitações que ele tem, Ele tem um problema degenerativo, ele não consegue estar usando mais
o computador com as mãos, né? Então, ele, através desse computador, ele monta os textos, né, que ele quer falar, e o computador sintetiza para ele. Agora, como que a gente utiliza essa tecnologia na plataforma .NET? A Microsoft disponibiliza para a gente uma biblioteca chamada Microsoft Speech. Aqui estão contidas todas as funções que a gente precisa para estar desenvolvendo uma solução voltada para processamento de voz, né? Então aqui nós encontramos duas, vamos dizer, áreas distintas, né? Uma delas que a gente encontra é esse carinha aqui, né? Que é o Microsoft Speech Synthesis. O que ele é? Aqui a gente encontra todos os recursos para estar desenvolvendo soluções voltadas para síntese de voz, né? Síntese, tá aqui. Então aqui a gente consegue estar trabalhando com essa parte de síntese de voz através desse namespace. Já através deste aqui, Microsoft Speech Recognition, que também é um outro namespace contido nessa biblioteca Speech, ele disponibiliza para a gente os recursos para estar desenvolvendo soluções em reconhecimento de fala. Tá? Eu vou estar abordando essa tecnologia também em outro vídeo, mas basicamente é o processo inverso da síntese, né? A síntese a gente entra com o texto e ele transforma na fala, já o reconhecimento é ao contrário, né? A gente fala e o mecanismo retorna para a gente a forma escrita do que a gente falou, né? Mas enfim, esse aqui é assunto para outra videoaula. Essa biblioteca ela passou a compor o framework a partir da versão 3.0, tá? E é resultado de anos de pesquisa e aperfeiçoamento, né, pela equipe da Microsoft. Ou seja, eles estudaram bastante e trabalharam em cima dessa tecnologia para chegar onde a gente chegou hoje, né, de ter esse mecanismo para várias linguagens. Hoje a gente vai conseguir ver lá na parte de downloads que nós temos várias linguagens disponíveis para estar trabalhando com essa síntese de voz. Bom, agora eu vou falar um pouco dos pacotes utilizados para trabalhar com essa tecnologia, né? Alguns pacotes que nós temos de instalar para estar utilizando essa tecnologia de síntese. O primeiro deles é o Microsoft Speech Platform SDK. Nada mais é do que o SDK que disponibiliza para a gente todas as ferramentas, né, necessárias para estar utilizando essa tecnologia, né? Dentro desse carinha aqui, a gente vai encontrar a biblioteca que eu citei agora anteriormente, né, que é a Microsoft Speech. Logo em seguida, nós temos esse outro pacote aqui, que é o MS Speech SR PTBR-Tele. O que é isso aqui? Só uma explicação, pessoal. Eu mantive o nome aqui, o mesmo nome do arquivo de download, tá? Para não causar confusão. Então, na hora que a gente baixar, ele vai estar com esse nome aqui, e aí vocês conseguem entender perfeitamente qual que é a funcionalidade desse pacote, né? Continuando aqui, esse carinha aqui, ele é responsável justamente por efetuar o processo da síntese. A gente pode entender ele como o servidor mesmo do mecanismo, né? Então é ele que está responsável ali por estar executando a síntese de voz para a gente. Ele trabalha vinculado a esse outro pacote aqui que eu já vou explicar, que é o servidor de línguas, né? E esse aqui é fundamental para estar trabalhando com a tecnologia. Logo em seguida nós temos o MSP TTS PTBR Heloísa. No caso, Heloísa é a pessoa que efetuou a gravação, né, da voz brasileira. E esse cara aqui nada mais é
do que o pacote de linguagem em português para servidores TTS. Então, através dele, a gente vai tornar possível a síntese de voz em português. Esse pacote aqui, ele nada mais é do que o banco de dados onde estão armazenadas todas as falas gravadas, né, para estar utilizando no momento da síntese de voz. Ou seja, quando o mecanismo vai efetuar a síntese, ele pega o texto, né, faz todo o processamento em cima desse texto e vem aqui, né, nesse banco de dados, para estar buscando as palavras, né, as falas que ele tem que executar. Aqui ainda estão incluídos alguns modelos de linguagem, né, os modelos acústicos e também alguns outros dados necessários para estar utilizando o mecanismo. E por último, pessoal, nós temos o Speak Platform Runtime, que nada mais é do que o gerenciador, né, .NET. Ele contém a API nativa para estar desenvolvendo essas soluções voltadas para o processamento de voz. Então, sem esse pacote aqui, a aplicação não vai funcionar, tá? Bom, agora nós vamos estar efetuando o download e instalação desses pacotes. É importante dizer, pessoal, antes de tudo, que nós vamos estar utilizando a versão 11, né, dessa SDK. Então, é necessário estar instalado no computador a versão 4.0 do framework, né, do .NET Framework. Então, se vocês não tiverem com essa versão, eu aconselho a estar instalando ela em primeiro lugar, né? Provavelmente vai estar pedindo para reiniciar o computador e depois de reiniciar vocês efetuam a instalação aqui, continuando os passos que eu vou mostrar agora, tá? Depois de instalar o Framework 4.0. Bom, o primeiro pacote que a gente vai estar baixando, instalando, é o SDK, né? Que é onde estão todas as funções que a gente vai utilizando, biblioteca, speech, enfim. Esses links aqui, pessoal, eu vou estar disponibilizando logo abaixo do vídeo aí, tá? Vocês vão encontrar eles para estar facilitando o download. Então vamos lá. Eu vou acessar aqui, né, o site da Microsoft. Bom, então aqui, ó, a gente consegue ver o seguinte. Eu tenho aqui alguns arquivos, né, que são release notes, que ajuda, né, dessa documentação, né, dessa SDK. Também tem bastante coisa. Eu aconselho baixar ela para estar utilizando. Tem bastante coisa aqui para estar lendo. Então aqui nós temos a versão 64 bits, né, e aqui é 86. Então vocês vão estar efetuando o download aí seguindo a plataforma que vocês estão utilizando, né? No caso eu estou utilizando aqui a 64 bits do Windows. Eu não vou fazer o download porque eu já estou com esses pacotes aqui no computador. Eu vou só mostrar a instalação. E então vocês efetuem o download e vamos dar uma olhada aqui na instalação desse pacote. Então aqui, pessoal, ó, eu estou aqui com o SDK, tá? Eu acho que eu já estou com ele instalado aqui, mas vamos dar uma olhada. Acho que é bem rápido, tá? Não tem segredo. Reset. Aqui é importante gravar esse caminho aqui, porque no momento que nós formos desenvolver a aplicação, nós vamos estar indo buscar a biblioteca nesse caminho aqui, tá? Lá no reference lá da aplicação, nós vamos estar indo aqui para adicionar essa biblioteca lá na aplicação. Então escolham o caminho aí. Eu aconselho não mudar, né? Deixem onde está mesmo, apenas memorizem. Next. Aqui ela já vai estar instalando a gente. Vamos aguardar aí, ele está efetuando a instalação. Beleza, então a gente está com a SDK instalada.
Dando sequência, nós temos aqui esse outro pacote que é o servidor de síntese. Então eu vou estar clicando aqui. Aqui, pessoal, o que a gente vai encontrar? Aqui já está contido nesse link dois pacotes que a gente precisa. Que um deles é o SR, né, que é o servidor. E se a gente descer mais aqui, ó, nós vamos encontrar o pacote de linguagem, tá vendo? Que é o TTS. No caso aqui, nós vamos procurar por línguas, né? Tá vendo que tem diversas línguas, ó. Francês, japonês, nós vamos estar procurando do Brasil. Nós vamos primeiro estar efetuando o download do servidor e depois a gente procura o pacote de linguagem. Então nós vamos estar vindo aqui, nós vamos procurar o do Brasil, que é este aqui, ó, exatamente esse. Tá aqui, ó, TLPTR. Então vocês podem estar efetuando o download desse pacote, tá? Eu já estou com ele aqui também, então eu vou fazer o download. Vamos só dar sequência aqui, eu vou instalar ele bem rápido, tá? Não tem segredo. Pronto, já instalou. Bom, dando sequência agora, nós vamos baixar então o pacote de linguagem, que está no mesmo link. Tem aqui, ó, nós vamos perceber que é o mesmo link. Eu vou fechar esse primeiro aqui, vou deixar só o segundo. E vamos rolar aqui, ó, para baixo um pouco. Nós vamos estar seguindo essa sigla aqui, ó, TTS, ao invés do SR. O SR a gente já baixou, né? Nós vamos estar procurando agora o TTS Helena do Brasil, que é o pacote de linguagem em português, tá? Então vamos, desculpa, Heloísa, não é Helena. Nós vamos estar rolando aqui. Brasil, aqui, Heloísa. Esse pacote aqui. Vocês podem efetuar o download dele. Já estou com ele aqui também. Vou instalar. Também é bem rápido, não tem segredo. Pronto, já está instalado. E por último é o Speak Platform Runtime. Tá? Esse aqui também é fundamental. Se não tiver ele, não vai rodar a aplicação. Então aqui nós temos também as duas versões, né? 64 e 86, né? 32 bits. Então baixem aí a específica para a versão de SEO que vocês estão usando. Vou fechar aqui porque eu já estou com esse pacote aqui também, já fiz o download e vou instalar ele. Também bem rápido. Ok, pronto. Então pessoal, nesse momento nós já efetuamos o download e a instalação dos pacotes, tá? E agora é só prosseguir com a segunda parte da videoaula, que é o desenvolvimento da aplicação, tá? Então efetuem esses passos aqui que a gente fez agora, lembrando do Framework 4, tá? Instalem ele primeiramente, se não tiver ainda, para que funcione corretamente. E na segunda parte nós vamos estar efetuando, desenvolvendo uma aplicação de exemplo para essa tecnologia, ok? Agradeço a todos, obrigado e até o próximo vídeo.